Veja o poder da gratidão e a importância que isso tem para o reino dos céus. Lucas 17:11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Deixa eu despertar você para uma realidade desse contexto aqui. Jesus vivo, antes dele ir para a cruz, foi a última vez que Jesus passou nessa região. Você está entendendo isso? A última vez que Jesus passou. Então, quando Jesus ia de caminho para Samaria, da Galileia, versículo 12: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Essa história é muito conhecida, dos 10 leprosos, só que essas pessoas, elas viviam de largo da sociedade. Elas não poderiam se socializar, porque tinha uma punição para elas. Por quê? Porque lepra, nessa época principalmente, era uma doença altamente contagiosa e incurável. Quem tinha lepra tinha que ficar de largo da sociedade. Se fosse visto, se a pessoa quisesse esconder e se infiltrar no meio da sociedade, essa pessoa era penalizada até com a morte, apedrejada. E essas pessoas já tinham essa rejeição. Eram 10 homens. Agora veja que coisa interessante: 10 homens que estavam unidos, porque isso era um grupo de pessoas que estavam, porque podia cada um estar num lugar, mas eles estavam unidos. Unidos por quê? Qual era o motivo que eles se uniam? Unidos pela dor, unidos pela rejeição, unidos por aquilo que era uma marca negativa na vida deles. E eles fizeram um grupo, vamos chamar assim, de 10 pessoas que viviam juntos em cima de um cenário negativo. Versículo 12: ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram. Veja o contexto aqui do texto: ficaram de longe, porque não podiam se aproximar, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de mim. Foi isso que eles disseram? Se compadece de nós. Na unidade, pela dor. Eles não estavam clamando individualmente por si, estavam clamando por todos. Amém, queridos? Aí aqui versículo 13, ficaram de longe. Versículo 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus estava dizendo? Toda vez que alguém que tinha lepra naquela época, a lepra era tão sério, era algo tão danoso, que a pessoa tinha que ser vistoriada, vamos dizer assim, fazer um exame com o sacerdote. O sacerdote era quem ia dizer: essa pessoa está realmente curada, ela pode ser ressocializada, ela pode voltar ao convívio das pessoas. E outra coisa que nós entendemos aqui é que na hora que Jesus, elas clamam por Jesus, e na hora que Jesus manda, na caminhada de fé, a cura delas se manifestaram. Porque elas não foram curadas instantaneamente, mas quando elas estavam no caminho para se apresentarem ao sacerdote, elas foram curadas. Vocês entendem isso? Aí agora veja, versículo 15. Aconteceu que indo eles foram purificados. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Só um voltou. Você lembra que eles estavam unidos pela dor? Eles estavam unidos por algo negativo. E quando algo bom aconteceu, parece que cada um quis trilhar o seu caminho, e ninguém teve a sensibilidade de se unir também na celebração, na vitória, no reconhecimento de quem tinha sido o autor da cura deles. Vocês entendem? Então, uma atitude de ingratidão. O que é que eles desfrutaram lá, os 9? Os 9 desfrutaram de um reconhecimento do sacerdote humano. Esse um desfrutou do reconhecimento do sumo sacerdote, daquele que não só purifica lepra, mas purifica pecado. É tanto que os outros continuaram leprosos do pecado, porque você pode considerar o pecado como uma lepra. Quem está entendendo isso? Apenas dentro do contexto. Os outros foram curados de uma lepra física,
mas não foram curados de uma lepra espiritual, de uma lepra que impede eles de entrar no céu. Aí a Bíblia diz que esse que voltou, ele desfrutou dessa outra cura. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ele diz agora: voltou, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, diga comigo, agradecendo-lhe. Aí a Bíblia diz: e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou. Uau, a gente acha que reconhecer gratidão não é importante, mas Jesus aqui reconheceu a falta de gratidão. Jesus disse: uau, não foram 10 que vieram aqui? Cadê a patotinha que se unia pela dor? Não veio celebrar junto com você, só voltou você. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você sabe onde estão os 9? Nem ele sabia. Versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, significa que lá tinha judeu no meio dos que estavam doentes, um povo que era reconhecido como povo de Deus, doente, e o estrangeiro veio agradecer, e o da família da fé, vamos dizer assim, não veio agradecer. Você entende isso? Aí agora versículo 19: e disse-lhe Jesus: levanta-te e vai. Por que levanta-te? Porque ele estava prostrado, agradecendo, adorando. Aí Jesus diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque curado ele já estava, mas ele não estava salvo. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Que todos podem ser curados, mas nem todos podem ter uma atitude de gratidão. Todos podem ser alcançados por uma misericórdia de Deus, mas nem todos têm a condição de receber, de agradecer, de reconhecer aquilo que Deus fez. Então, muitas vezes, nós estamos com essa atitude, não é? De receber os benefícios, mas não temos essa atitude de gratidão, de reconhecer o Senhor. Só vemos muitas vezes aquilo que não temos, aquilo que ainda não desfrutamos. Olha o que o salmista disse para nós em Salmos capítulo 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4: entrai por suas portas com ações de graças, ou com atitude de gratidão, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Sabia, queridos, que nós somos muito mais movidos pelo remorso do que pela gratidão? O remorso nos move a ter algumas atitudes quando nós perdemos a oportunidade de fazer por gratidão, fazemos por remorso. Se você for olhar a venda de uma floricultura deve vender muito mais flores motivadas pelo remorso de alguém que quer expressar uma desculpa, que quer expressar um perdão, que quer expressar alguma coisa, do que expressar uma gratidão. Porque nós somos muito mais movidos pelo remorso do que pela gratidão.